propósito de número 21. Propósito de número 21, baseado no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E nesse dia, no propósito número 21, nós vamos falar protegendo sua igreja. Esse vídeo ele será compartilhado em outras redes sociais, no Instagram, vai estar também na página da nossa igreja. Enfim, há muitas maneiras da gente propagar uma mensagem de esperança para as pessoas. E eu quero começar com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que nós temos a oportunidade, meu Deus, de falarmos a respeito de uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança em meio, Senhor, a tanto sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Efésios capítulo 4 e o versículo 3 diz: vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 14 diz: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua-a e estará rasgando o corpo de Cristo. Porque a igreja ela é chamada de o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça dessa igreja. É a essência, o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja, a vida em comunidade. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela nossa unidade. Se você observar o capítulo 17 de João, Jesus está pedindo ao Pai, ou rogando ao Pai, para que nós permanecêssemos em unidade, assim como Ele, o Pai, é um também. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes, nas últimas horas da sua vida, nas últimas instruções dos seus discípulos. Isso mostra a importância do assunto. Nada na terra é mais valioso para Deus que sua igreja. Jesus disse: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é valiosa para Deus. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados pela divisão, conflito, discórdia. Se você é parte da família de Deus, e você é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer todo o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia na sua igreja entre as pessoas que têm a mesma fé que você. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas. Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não nas nossas diferenças. Paulo nos diz: portanto, concentre-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Como crentes, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo, um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida, o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar hoje aqui. É nesses temas, e não em nossas diferenças pessoais, que devemos nos concentrar. Devemos nos lembrar
que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças, preferências. Foi Deus. Logo, as nossas diferenças é apreciada por Ele, pois foi Ele mesmo que nos fez assim. Não, Deus está dizendo sobre unidade, não uniformidade. Mas, para o bem da unidade, não podemos permitir que as nossas divisões elas sejam mais fortes do que a nossa unidade. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes, coisa que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, chegamos à harmonia. Paulo implorou por isso. Ele disse assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, rogo a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Seja realista em suas expectativas, uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que sua vida seja e a verdadeira comunhão que Ele deseja e almeja para cada um de nós, para a sua igreja. É fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito de suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade, também é um erro. Maturidade é conviver com essa tensão entre o real e o ideal, sabendo que ainda nós não estamos vivendo o ideal e que vivemos no meio de uma igreja real, cheia de defeitos, de problemas, de dificuldades, porque é formada por pessoas com problemas, com dificuldades, com lutas, com sentimentos. Então nós estamos precisando viver o ideal, mas na realidade vivemos o real. E essa tensão entre o real e o ideal pode nos causar tensões. Outros crentes irão decepcioná-lo e desiludi-lo. Mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são a sua família, mesmo quando não agem desse jeito, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos disse, sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas, elas ficam desiludidas com a igreja, por muitas razões compreensíveis, é até compreensível. A lista poderia ser bastante longa. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive eu e você. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica uma imaturidade. Vou repetir. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde escapar. Toda igreja tem seu próprio conjunto de fraquezas, de problemas, e logo você ficará novamente desapontado. Groucho Marx era famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio.
se uma igreja deve ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá excluí-lo dentre seus membros, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Se a gente achar uma igreja perfeita, não devemos entrar nela, porque vamos estragá-la. Bonhoeffer, ministro alemão que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu o clássico livro sobre comunhão, Life Together, A Vida em Conjunto. Nele, ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos de graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria fixar uma placa: pessoas imperfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, precisam de graça e querem crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si, torna-se um destruidor desta. Se não dermos graça diariamente pela congregação cristã onde fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário continuarmos nos queixando de que tudo é reles e insignificante, então impedimos que Deus permita a nossa congregação de crescer. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que o outro crente está fazendo na fé e com sincera convicção, está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar ou desprezar crentes com convicções distintas das nossas. Por que, então, você critica as ações de seu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que eu julgo outro crente, 4 coisas pelo menos acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho o meu próprio orgulho e insegurança, coloco-me em uma situação pela qual serei julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Um espírito crítico é um vício dispendioso. A Bíblia chama Satanás de acusador de nossos irmãos. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles, é trabalho do diabo, não seu, não meu. No momento em que fazemos o mesmo, estamos sendo ludibriados para fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se, os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o seu verdadeiro inimigo. Todo o tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros crentes é um tempo que deveríamos ter usando na edificação e na unidade dessa congregação ou dessa igreja. A Bíblia diz: e sejamos unidos no emprego de toda a nossa energia para nos harmonizarmos uns com os outros, ajudando os outros com palavras encorajadoras, não os colocando para baixo por lhes apontar as faltas. Recuse dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem parte da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger a sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz culpado também pelo mesmo crime. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha a coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, Deus diz que você é um criador de casos,
Criadores de casos ouvem criadores de casos. Esses são os que dividem a igreja pensando apenas em si mesmos. É triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das outras ovelhas e não dos lobos. Paulo alertou aos cristãos canibais que devoram uns aos outros, que destroem a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de encrenqueiro deveria ser evitado. A difamação revela segredos, portanto fique longe de quem é falador. A forma mais rápida de pôr fim a um conflito, seja em uma igreja, em um grupo pequeno, é carinhosamente enfrentar os que estão fofocando e insistir que pare. Salomão destacou que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados ainda há pouco, Jesus deu à igreja um processo simples dividido em 3 etapas. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. Isso só torna o assunto mais grave. Em vez disso, você deve ir diretamente à pessoa envolvida. O confronto, em particular, é sempre o primeiro passo e você deve tomá-lo o mais rapidamente possível. Se você não for capaz de resolver as coisas somente entre os dois, o próximo passo é levar uma ou 2 testemunhas para que o caso seja apresentado na frente delas, para ajudarem a confirmar o problema e reconciliar o relacionamento. E o que fazer se a pessoa ainda resistir teimosamente? O que eu faço? Jesus ordena que se leve o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a escutar, você deve tratá-la como um incrédulo, que o seu coração já endureceu de vez. Apoie o seu pastor e os líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflito. Eles também recebem a impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis a seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para os sobrecarregar. Por que tornar as coisas difíceis para eles? Os pastores algum dia estarão perante Deus e terão de prestar contas de como zelaram por você. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas, segundo a Bíblia nos diz. Mas você também terá de prestar contas. Você prestará contas a Deus sobre a forma com que tratou os seus líderes. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas sobre como lidar com pessoas desagregadoras no meio da congregação. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o contrário enquanto oram para que elas mudem. Devem admoestar os que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade, repreender os que forem desrespeitosos com a liderança e promover os desagregados da igreja caso não considerem os 2 avisos. Remover os desagregadores da igreja, caso não considerem os 2 avisos. Protegemos a congregação quando honramos os que nos servem como líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos as seguintes orientações. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor.
e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Eu o desafio a aceitar a responsabilidade de promover a união e proteger a união da sua igreja, ou na sua igreja. Empenhe-se nisso com todo o seu esforço e Deus irá se agradar. Nem sempre será fácil, algumas vezes você terá que fazer o que é melhor para o corpo e não para si mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus colocou você e eu numa família eclesiástica, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu e nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem só em seu próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa igrejas unidas. Deus abençoa igrejas unidas, não somente igrejas que pensam ser perfeitas. Na igreja de Sanderbeck, cada membro assina um pacto que inclui uma promessa de proteger a unidade. Consequentemente, a igreja jamais teve um conflito que dividisse a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de todos quererem fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Nos últimos 7 anos, a igreja batizou mais de 100 novos convertidos. Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que pode encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja um local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor em um lugar a qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. Bom, nesse 21º dia do nosso propósito de 40, nós temos um tema para reflexão. Qual é? Tenho a responsabilidade de proteger a minha igreja. Eu tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Um versículo para memorizar, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Uma pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica neste exato momento? Vou repetir a pergunta. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica neste exato momento? Vamos pensar nisso? Deus abençoe a sua vida. Fique conosco. Teologia para a vida toda. Essa é a nossa ideia. De mostrar que a teologia não é um bicho de 7 cabeças, mas algo que deve ser vivenciado todos os dias para nos fazer seres melhores e mais próximos de Deus, vivendo uma vida mais em paz. Estaremos de volta no nosso 22º encontro, quando nós falaremos sobre criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente dia, uma excelente semana, uma excelente noite, uma excelente madrugada, que você viva em paz e que você participe de uma comunidade cristã e torne essa comunidade cristã um lugar de paz. Contribua para isso. Deus abençoe. Até mais.